Roger Gomes na área. Então hoje eu vou falar sobre máquinas. Eu vejo que existe muita informação sobre esse equipamento e através disso o pessoal se confunde demais. Vou tentar ser bem claro, bem específico para ajudar vocês a desmistificar, né? Tentar entender melhor o material que estão comprando, que estão utilizando, que tem em seus estúdios e tirar o melhor de cada máquina de tatu, que é a nossa ferramenta de trabalho. Então assim, desde quando eu comecei a tatuar, há mais de 18 anos atrás, eu comecei com bobina, porque o que tinha era máquina de bobina. Então eu tenho N máquinas de bobinas aqui, eu tenho Corum, eu tenho Electric Ink, eu tenho máquinas bem antigas do Zago Tatu. Então eu tenho uma coleção de máquinas. Tem uma máquina aqui da Eternal Irons da Argentina. Então eu tenho bastante máquinas. O que eu recomendo para o pessoal, para poder ficar bem claro e ajudar, né, nessa busca, como diz o Marcelo D2, em busca da batida perfeita. Então, para a gente buscar a batida ideal para o nosso trabalho, a gente tem que começar a entender para que cada tipo de máquina é para um estilo de trabalho. Então, a recomendação é chegar para o vendedor, por exemplo, vai numa convenção, vai no stand do pessoal da Corum, pedir para eles para que tipo de trabalho é essa máquina aqui. Vocês desenvolveram ela pensando em quê? Aí eles vão te dar uma informação e aí tu vai ter que ligar a máquina, testar, ver se é o que tu quer mesmo. Por exemplo, essa máquina eu cheguei, perguntei para eles, falei para eles, ó, minha necessidade hoje eu preciso de uma máquina para um traço mais grosso, um traço bold line, uma máquina que aguente 15 RL, 13 RS. Eles me recomendaram essa máquina aqui. E aí, que é uma signature do Christian Arai, eles me recomendaram essa máquina e tal. Eu percebi que a mola é um pouco mais longa. Eles me falaram que a bobina tem 10 voltas e tal, que seria a máquina ideal para esse tipo de trabalho. Mas eu, no meu estilo de trabalhar, eu já imaginava que ela seria uma máquina que ela iria virar uma máquina de pintura devido ao estilo de regulagem que eu utilizo, que é uma coisa muito importante, que eu acredito que cada tatuador deva saber muito o estilo de regulagem de acordo com o seu trabalho. Mas isso é um outro assunto. Estamos falando aqui de máquina, qual a máquina ideal para a gente adquirir e sair desenvolvendo um ótimo trabalho. Então, com o passar do tempo, essa máquina eu acabei regulando ela, testei de N maneiras e regulei uma época para pintura. Mas aí foi indo, ela maciou, que é igual um carro, a máquina vai dando uma maciada com o tempo, tem que usar. Não adianta comprar e deixar guardado. E essa máquina, com o tempo, eu fui ajustando ela, regulando, e hoje eu utilizo ela para contorno. Posso usar até uma batida bem mais lenta do que eu estou acostumado, eu deixo em 7.5, ela faz um contorno perfeito, porém eu não utilizo ela com 15 RL. 9 RL ela faz um contorno muito bom. Seguindo as máquinas, eu tenho essa aqui da Electric Ink, uma máquina muito boa, muito forte, porém é uma máquina pesada. Então é uma máquina que eu já tatuo há muito tempo, eu gosto de usar ela para fazer sombra, para fazer pintura, para poder trabalhar com o contrapeso dela. E também porque ela é uma máquina que foi desenvolvida para esse tipo de trabalho, mas dá para regular ela para fazer contorno mais grosso, usar uma RL, 15 RL, como eu estava falando. Então é uma máquina muito boa, mas é aquela questão, chegar pro pessoal da loja de equipamento, ó, tu tem uma máquina para me indicar
E aí é muito importante que tu saiba fazer as tuas regulagens de acordo com o teu trabalho, e assim tu vai evoluir, tu vai conseguir desenvolver, né, vai descobrir aquela batida perfeita para cada tipo de máquina. Essa máquina aqui da Eterno Irons da Argentina, também eu estou sempre na busca desse tipo de máquina para uma batida mais forte. Mas ela já troquei a mola dela aqui. Então, ela tá com uma mola bem curta para traço e eu utilizo ela para traços finos, né? 3RL, 5RL, 7RL. Essa máquina aqui é ideal, porém ela é uma máquina com uma batida rápida, então tem que tomar o cuidado de poder entender o teu trabalho, a velocidade que tu trabalha, com a voltagem, eu sempre vou frisar, com as regulagens ideais para o teu estilo de trabalho e as especificações, né? Entender qual é quanto tem a enrolação da bobina de cada máquina, e aí tu fazer aquele meio termo, né? Voltagem, a regulagem, o 8 aberto, o 8 mais fechado do batedor, e aí em busca da tua regulagem ideal para te poder executar o teu trabalho diariamente. Essa máquina, que é uma máquina mais antiga, do Zago, é uma máquina que eu customizei ela toda, que é também uma coisa bem legal que eu gosto de fazer, que é a customização de máquinas. Eu pego as minhas máquinas, eu gosto de trocar porque eu sei fazer todas as regulagens das máquinas de bobina, sei como funciona todo o sistema. É uma coisa que eu sempre gostei de passar para todo o pessoal que trabalhou no meu estúdio ou que trabalha ainda, que sempre tem alguém trabalhando junto comigo. Eu gosto de passar para os tatuadores, eu digo, tem que aprender todas as regulagens, por isso que está pintado de branco aqui, que eu gosto de mostrar para o pessoal. Essa é uma regulagem para traço, essa é uma regulagem para sombra, essa é uma regulagem para pintura. Tu tem que botar a quantidade ideal para cada regulagem de agulha para fora, para fazer um bom trabalho, executar um ótimo trabalho. Então eu sempre gosto de passar para o pessoal qual é o estilo de regulagem para cada tipo de trabalho, e a gente vai em cima de cada máquina, uma máquina com bobina de 10 voltas. Ah, mas é uma máquina para um traço mais grosso? É uma bobina para um traço mais grosso. Mas essa mola também, que não é tão grande, uma de pintura e não tão curta para uma de traço, o que eu fiz? Eu regulei ela para poder trabalhar bem rápido com essa máquina aqui, com o traço 9RL, até porque eu não uso mais hoje em dia traços muito grossos de 15RL, mas eu poderia estar utilizando nessa máquina aqui uma 15RL. Mas hoje, de acordo com o meu trabalho, eu não estou realizando mais esses traços tão grossos. Antes eu gostava de utilizar para fazer neotrad, old school, mas isso é uma coisa que eu já fui deixando com o tempo. E aí, não que eu não faça, né? Não que eu não tenha máquina, tenho máquina para isso. Até mostrei que antes, essa aqui da Electric Ink, eu posso fazer esse tipo de contorno, mas não é uma coisa que eu estou utilizando tanto. Aqui a questão é ajudar vocês a entender qual tipo de máquina para poder estar comprando, estar regulando e utilizando hoje em dia. Então, qual máquina comprar para determinado trabalho. Então, fazendo um review do começo aqui, uma máquina Corum que fui em busca para fazer um traço mais grosso, consegui achar regulagem, mesmo tendo uma mola mais longa, que pode ser também regulada para uma sombra, fica bem legal sombrear com essa máquina, ela é bem gostosa de trabalhar. Então essa aqui trabalha com uma velocidade entre 7,5 volts, e ela está regulada um 8 um pouco mais aberto, então eu uso para fazer um traço mais grosso. Essa aqui tem uma regulagem também mais aberta, eu utilizo para fazer uma sombra, uma pintura, como eu disse antes, uma máquina mais pesada. Gosto de usar o contrapeso dela para não doer a minha mão, muitos anos tatuando. Essa maquininha aqui, o meu xodó, já tem ela há muitos anos, desde praticamente quando eu comecei. E ela até tem a data aqui. Essa aqui eu comprei
8 anos depois que eu comecei a tatuar, lá de 2010. Então, nesse período, eu já tive muitas máquinas, já passei muitas máquinas que eu utilizava para os tatuadores que trabalhavam comigo, até porque eu sempre entendi que quem está do nosso lado tem que estar bem para a gente poder ficar bem. E aí o pessoal entrando no onisciente coletivo de todo mundo estar bem, e aí todo mundo cresce, e é por isso que eu estou fazendo esse vídeo, para ajudar o pessoal a entender seu equipamento. De alguma maneira estou te ajudando para te poder fazer um trabalho melhor e se sentir bem. E também, né, tá aí dando um like no nosso vídeo, se inscrevendo no canal, e aí a gente vai junto evoluindo. Então não te esquece, te inscreve no canal e deixa teu like. Então essa máquina ela tá regulada, eu gosto muito de trabalhar com 9 RL, então ela é uma máquina rápida, trabalha com uma voltagem de 9 volts, o 8 dela aqui do batedor é bem fechado, é um número 8 mesmo, quando é mais aberto a gente fala que é o infinito, né? Para o pessoal fazer uma sombra, uma pintura. A máquina rápida, boa de trabalhar, não me desfaço dela por nada. Uma máquina que aguenta mesmo o trabalho. Essa aqui eu já falei, então já vou deixar aqui do lado. E eu gosto também dessa aqui, como eu disse, da Eternal Aires para traços mais finos e fazer um trabalho também rápido. A máquina que eu não gosto de usar ela muito tempo, porque é ferro, pesado, então eu gosto para trabalhos rápidos. Gosto muito para sombra das Direct Drives, as rotativas Direct Drive, então máquinas boas para sombrear, para fazer pintura. Dá para fazer um contorno, Roger? Claro que dá para fazer um contorno com essa máquina, um contorno fino, um contorno que tu esteja com uma biqueira, com o número certo da biqueira, com a agulha certa, tu faz um contorno legal, trabalhar com realismo, linhas finas, marcações, muito gostosa essa máquina, muito suave, é de ferro e é uma máquina muito boa de trabalhar, eu gosto muito de sombrear com ela, mas como ela é pesada, e agora eu tenho uma pen, uma máquina, né, uma pen machine, eu gosto de utilizar essa máquina aqui para fazer alguns contornos, algumas marcações, por causa do peso dela, o contrapeso, e com a pen eu gosto de utilizar para fazer sombra o tempo inteiro e algumas pigmentações mais escuras. Gosto de fazer com ela também, só trocando aqui o cartucho, a gente vai desenvolvendo esse trabalho e mostrar também para vocês que uma máquina barata, uma máquina simples, uma máquina chinesa, dá para fazer muito trabalho bacana. Já fiz muita tatuagem com essa maquininha aqui, essa réplica. Ela tem o chassi de aço anodizado, é leve, mas porém ele é um pouco mais resistente do que algumas que eu vi hoje em dia que são de plástico. Ela tem esse ajuste aqui que eu gosto muito, que segura a haste, então ele corre por essa rodaninha aqui. É bem legal, eu gosto dessa maquininha, mas para fazer sombra, somente essa aqui eu gosto somente para sombra. Já fiz alguns traços em algumas ocasiões, mas eu gosto mais de utilizar para sombra. Então, pessoal, Roger Gomes na área, fazendo um review praticamente das máquinas que eu tenho, para mostrar e explicar de alguma maneira, tentando ajudar vocês a entender o estilo de batida, de voltagem, e aí qual máquina ideal comprar. Eu recomendo que tu vá no estabelecimento de alguma loja que venda máquinas e que tu possa pegar ela na mão, sentir o peso de cada máquina, né? Não ir só pela estética e comprar uma máquina pela batida, principalmente. Não vai ser a primeira batida que tu vai ligar lá na loja que vai ser a ideal, tu vai ter que regular, vai ter que ter paciência. Então tu pode pedir essa informação para o vendedor, ó, para qual estilo é essa máquina? Essa máquina é para contorno, então tu já sabe que tu vai ter que regular ela para contornar, e ele vai te dizer de tanto a tantas agulhas, e ele já vai ter uma noção básica de qual estilo de regulagem tu vai ter que fazer. Então, eu quero deixar bem claro para vocês que essas são as minhas máquinas, o estilo que eu gosto de trabalhar. Espero que de alguma maneira tenha ajudado vocês a entender um pouco como eu penso para comprar um equipamento e como eu faço para regular as minhas máquinas. Então, se o pessoal tem alguma dúvida, quer perguntar alguma coisa,
Deixa um like, comenta aí, pergunta. Se não gostou, pode dar um dislike aí também, que tamo junto. É assim que a gente vai crescer, que vai evoluir. Então, muito obrigado por acompanhar mais um vídeo. Tamo junto, até o próximo. Grande abraço, Roger Gomes na área.